Os helicópteros de ataque estão obsoletos? Os helicópteros de ataque têm grande presença nas forças armadas das potências mundiais, porém, em diversos países, eventos recentes aparentam estar causando o desaparecimento gradual dos helicópteros de ataque. Na Rússia, foram produzidos mais de 400 K-52 Alligator, um dos helicópteros de ataque mais modernos da atualidade. No entanto, desde o início do atual conflito na Ucrânia, a Rússia perdeu mais de 80 destes. Vítimas de mísseis Stinger ucranianos, que são muito eficazes contra helicópteros que voam a baixa e média altitude. A redução da frota de helicópteros K-52 é realmente alta, e isso levou a quase não os vermos mais em combate. Inclusive, o Ministério da Defesa do Japão disse que não usarão mais helicópteros de ataque e que em seu lugar usarão drones não tripulados. E algo bastante preocupante para a indústria de veículos de asa rotativa é que países como a Austrália, um dos principais compradores de helicópteros, poderiam fazer o mesmo. Hoje em dia, os helicópteros de ataque são mais vulneráveis do que nunca, por culpa dos mísseis guiados e dos sistemas antiaéreos modernos, que vêm sendo aprimorados desde os anos 60. Este é o fim dos helicópteros de ataque? Eles deixarão de ser usados para sempre? Hoje responderemos a essas perguntas, mas primeiro vamos dar algum contexto sobre os helicópteros de ataque. A Guerra do Vietnã foi uma guerra que, pelas características do campo de batalha, transportar tropas e logística era um grande problema. O problema de transportar soldados era o maior, era perigoso e muitas vezes impossível transportar tropas por terra, devido à densidade das selvas, e transportá-los de avião era difícil e bastante caro. Por sorte, para a entrada dos Estados Unidos no conflito vietnamita já havia em serviço um helicóptero que seria uma peça-chave para a estratégia americana neste conflito. O UH-1U-COIS, também conhecido como UH-1WEI, este, como diz a sua designação, helicóptero utilitário. Sua intenção era transportar coisas e levar os soldados de um ponto a outro. Rapidamente, o exército americano percebeu o grande potencial que este excelente helicóptero tinha. Durante este conflito, onde literalmente era o único que tinha agilidade suficiente, e também a capacidade de contornar defesas antiaéreas e deixar os soldados onde fosse necessário da maneira mais rápida e segura possível, e além disso, com custos mínimos de operação. Este era fantástico. Os engenheiros militares explorariam mais as capacidades e boas qualidades desses helicópteros, criando a versão UH-1C, que era uma versão do UH-1WEI, armado, eliminando a cabine de carga e enchendo-a de munição e armamento. Estes foram os primeiros helicópteros de ataque que o exército americano teve. O UH-1WEI armado provou ser muito eficaz, mas muitos foram abatidos pelo Vietcong, que naquele momento cada vez tinha mais armamento antiaéreo, então era necessário um helicóptero mais rápido e menos vulnerável. E assim surgiu o Agon Cobra. Este helicóptero de ataque era rápido e estava armado com foguetes e um canhão rotativo de 20 milímetros. Foi a resposta às demandas do exército americano. Mas neste conflito, vimos que os Cobras foram destruídos em massa, mais de 300 deles foram abatidos, e não apenas os Cobras. Em geral, cerca de 5.000 dos 12.000 helicópteros que entraram neste conflito foram abatidos. Portanto, a dúvida que temos sobre se os helicópteros de ataque são realmente eficazes existe. Desde que começaram a ser usados, os Estados Unidos continuaram desenvolvendo programas para o desenvolvimento tecnológico de helicópteros de ataque. Motivados pelo avanço dos soviéticos nesta área, claro, para chegar ao mesmo nível dos soviéticos, os soviéticos naquela época usavam os Mi-17 armados e estavam começando a produzir os Mi-25. Em 72 começaria o programa, que mais tarde nos traria o AH-64. Apache, este estava focado na destruição de blindados soviéticos e também no ataque à infantaria. O Apache começaria a ser produzido mais em 84 e em 89 teria sua primeira batalha na invasão dos Estados Unidos ao Panamá. Graças a toda a sua tecnologia de visão noturna e aos seus mísseis de alta precisão, este provou ser realmente capaz, apesar de ser mais lento que seus predecessores. Mas em 91 cairia na União Soviética. Lembremos que os Apaches foram projetados especificamente para derrotar blindados soviéticos.
Sem um inimigo tão capaz quanto a União Soviética, estes não eram necessários. Os Estados Unidos da América abandonaram os caros programas de pesquisa para desenvolver helicópteros de ataque. No entanto, o AH-64 Apache brilharia e demonstraria seu poder na Operação Tempestade do Deserto, onde destruiria cerca de 500 veículos blindados iraquianos. Que comparado com as perdas destes, que são de apenas apenas um Apache foi abatido. Neste conflito, podemos dizer que sua efetividade era mais do que irrefutável. Após seu retumbante sucesso, muitas nações do mundo compraram dezenas desses helicópteros. Os Mi-25 também tiveram um sucesso similar em anos anteriores em conflitos relacionados com a União Soviética. Graças aos Apache e aos Mi-25, nos anos 90 os helicópteros de ataque estavam em alta. De repente, todos queriam helicópteros de ataque, tanto soviéticos quanto americanos. Estes ofereciam muitas vantagens que os faziam se adaptar melhor aos paradigmas estratégicos dos exércitos modernos. Os helicópteros de ataque tinham visão noturna e metralhadoras e também mísseis precisos que eram capazes de mirar e saber exatamente a que ou a quem estão atirando com uma precisão sem igual. Ao contrário dos bombardeiros e da artilharia, isso era muito vantajoso para o combate urbano, onde sempre se tinha que manter os danos colaterais o mais baixo possível. Os Apache, após demonstrarem seu valor, começaram a ser usados apenas para atacar alvos com pouca proteção aérea e para dar cobertura a tropas e blindados. E durante os anos 90 e no início dos 2000, seria usado contra grupos armados irregulares no Oriente Médio. Mas o seu desempenho tem vindo a reduzir ao longo dos anos. Em 2008 surgiria um concorrente direto para este, que seriam os Ka-50 e 2 Alligators russos. Os Ka-52 são helicópteros realmente avançados, como os Apache, e estes viram o seu primeiro conflito como tal no ano 2022, com a intervenção russa na Ucrânia, onde os Ka-50 e 2 Alligators seriam usados em todo o seu esplendor. Mas estes, nos primeiros meses de conflito, não paravam de ser destruídos, tanto que hoje em dia quase deixaram de ser usados em sua totalidade. Analisando o seu desempenho, poderíamos tirar várias conclusões, e é que os helicópteros de ataque são muito vulneráveis a quase qualquer tipo de defesa aérea e, claro, a aeronaves de asa fixa, por isso, são quase tão vulneráveis quanto eficazes. Um soldado equipado com um lançador de mísseis Stinger pode desviar perfeitamente. Um helicóptero Ka-50 e 2 Alligator de 16 milhões de dólares, pelo modesto custo de 38 mil dólares. O principal problema dos helicópteros de ataque é que são muito vulneráveis a defesas antiaéreas, e desde o surgimento dos helicópteros de ataque, estas não pararam de se tornar mais avançadas e acessíveis para os exércitos do mundo. Os helicópteros de ataque tiveram muito sucesso, mas em tempos onde as defesas aéreas consistiam em metralhadoras de grande calibre e mísseis de vaga precisão. Os helicópteros de ataque modernos também tiveram muito sucesso nos anos 90 e no início dos anos 2000, mas contra exércitos com defesas antiaéreas deficientes e desatualizadas, mas hoje em dia as defesas antiaéreas são realmente econômicas. Isso levou a que quase nenhuma nação crie ou compre helicópteros deste tipo para seus exércitos. Mas isso significa que os helicópteros de ataque estão obsoletos? Na verdade, não. As derrubadas dos Ka-50 e 2 Alligator na Ucrânia foram causadas por pura má estratégia russa. Ao contrário dos tanques, os helicópteros de ataque não são úteis em conflitos de alta intensidade, já que neste tipo de conflitos, onde há múltiplos inimigos atacando de diferentes fontes, os helicópteros de ataque são muito vulneráveis. Eles são mais úteis atacando objetivos isolados, concretos, de maneira estratégica e aproveitando suas capacidades noturnas. Isso é algo que o exército dos Estados Unidos percebeu nos anos 90. Isso fez com que o uso desses helicópteros mudasse radicalmente do que se previa inicialmente, mudando sua estratégia para uma muito mais tática. Eu diria que os helicópteros de ataque não estão obsoletos, apenas foram particularmente mal utilizados pela Rússia, pelo menos em um curto período do conflito atual. Talvez os russos superestimaram as capacidades de seus helicópteros de ataque. Os helicópteros de ataque serão relegados a um papel secundário, como os que os Estados Unidos têm usado até o momento.
Muitos países, como o Japão, estão deixando de usá-los em favor de armas como drones, que são muito mais baratas. Mas os drones não têm as capacidades armamentistas e as vantagens que um helicóptero de ataque oferece. Portanto, considero impossível a substituição dos helicópteros de ataque no curto prazo. Mas talvez no médio ou longo prazo vejamos esses helicópteros substituídos por drones que realmente tenham as mesmas capacidades. Isso é algo que o tempo nos dirá.